E aí, gente, beleza? Continuando aqui com dezembro sexy, né, que a gente tá fazendo. Esses dias reclamaram que eu não olho pra câmera quando eu gravo. Será que é verdade? Não sei. Acho que sim, às vezes. Você vê que eu fico olhando pro livro assim, né? E daí a pessoa fica perdida, mas não é pra você olhar pra. Tipo, quando eu olho pro livro, você olhar pro livro. Quando eu faço assim, você olha pra cá. Não é pra você ficar olhando pra minha cara que tá fazendo assim, né? Mas. Beleza então. É assim, ó, Master of Sex, de Thomas Mayer. Foi o último livro, eu acho, né? Não sei, que me impactou esse ano. Não sei se eu vou ler alguma coisa interessante. E realmente, hoje é dia 1 de dezembro, então esse vídeo não vai demorar tanto pra sair assim. Ó, Master of Sex, infelizmente tem essa capa da série, tá vendo? Sobre Master e Virginia. Master e Virginia, que são duas pessoas que revolucionaram o estudo do sexo no mundo. Começaram nos anos 40, mais ou menos. 40, depois passaram 50, 60, 70, 80. Eu acho que o Dr. Master morreu em 2000 e alguma coisa, e 1, 3. E a Virginia depois em 2011, mais ou menos. Eu comecei a assistir essa série na televisão, porque eu gosto de séries com temas sexuais, né? Eu fui lá no Google e digitei séries sobre sexo. Apareceu alguns, e apareceu essa. E eu fui e, e baixei o primeiro para assistir. E aí, nossa, eu curti muito a série. E daí eu, e daí eu fui vendo. Tipo, a primeira temporada eu vi quase numa tacada só. Mesmo trabalhando, não tem tanto tempo assim, quando chegava à noite, eu via 3, 4 episódios. E são 10 episódios apenas. Daí quando eu terminei, eu tava tão fascinado pelo assunto que eu fui lá na Amazon e pesquisei alguma coisa e tinha um livro de 400 e poucas páginas lá. Eu falei, nossa, será que é um livro sobre bastidores da série? Não, daí era uma biografia sobre esses dois. E a série foi baseada nessa biografia. Então, foi isso que deu origem à série. 446 páginas. É, porém, parece que a série foi cancelada na quarta temporada, mas fizeram um final. Porque realmente esse livro é dividido em duas etapas. Tem toda a preparação dos doutores. E daí no meio do livro, mais ou menos, acontece uma coisa que é uma união desses dois. A série, que quer apelar pra final feliz, esse tipo de coisa, a série resolveu cancelar aí, por cima, sabe? No final feliz dos dois. Porque depois o livro vai uma decadência, assim, não de qualidade, mas da vida deles. O doutor, ele faz muita merda, e daí depois a mulher, ela vai se mostrando muito melancólica. E o livro, é claro, como é uma biografia e os dois já morreram, termina na morte dos dois. Mas eu acho que tem lições e tem coisas, assim, perto da morte deles que são muito importantes, até mesmo para se compreender, principalmente o doutor, para se compreender um pouco ele, porque no começo do livro eu tava. Tinha algumas coisinhas que que me faziam ficar puta da vida com ele. E daí depois, quando passa do. Quando ele faz umas cagadas, depois do futuro, quando ele fica idoso, acontece uma reviravolta na vida dele sobre a juventude dele, de um antigo amor assim, que me pegou de surpresa. E eu fiquei. Ah, meio que justificou um pouco a frieza dele toda. Isso é uma biografia sobre a vida dos dois doutores, o. Você está aqui, eu acho que é o Bill Masters e a Virginia Johnson. E caramba, os dois eles revolucionaram tudo, o modo como se fala de sexo, que se vê o sexo. Aí, né, acho que era anos 40, 50, eles começaram a fazer pesquisas para estudar o orgasmo na vida das mulheres e dos homens.
eles colocavam eletrodos assim na pele das pessoas para poder captar é, tudo que acontece com o organismo e eles tomavam nota. É muito interessante, é como se eles fossem os primeiros voyeurs, é, os voyeurs não sexuais, sei lá, porque eles não assistiam para se estimular, eles assistiam para tomar nota e fazer suas pesquisas. O doutor Master, ele sofreu assim na infância dele horrores por causa de um pai meio rígido, e isso transparece na personalidade dele. Mais tarde ele entra aí para vai virar obstetra ginecologista e um especialista em inseminação. E é legal porque ele trabalha fazendo as pessoas poderem ter filhos, atingir orgasmos, e ele mesmo tem uma baixa contagem de esperma. E durante muito tempo ele deixa entender para a esposa dele que a culpa é dela, porque se descobrissem que ele tem esse problema, ele perderia a credibilidade quanto como um doutor especialista em inseminação. É, se você é a esposa dele, você fica puta na vida, né? Porque ele faz ela acreditar que a culpa é dela. Algumas teorias que eles quebram, principalmente a do Freud, né? Freud tinha muito aquele negócio de um posto da mulher um pouco submissa, né? Que a vagina lá, a mulher é paranoica, não sei o que, porque ela tem inveja do homem. Mas aí chega num momento que até no livro, tem muitas páginas falando sobre vaginas e pênis. Chega num momento desse livro aqui que o autor ele relata alguns desses estudos e a gente chega à conclusão que não é a mulher que tem que ter a inveja do pênis, porque a mulher, a maioria é multiorgástica, né? Ou mesmo que não tenha o orgasmos múltiplos, se você souber estimular, ou ela mesma, sozinha, ela é mais fácil ela conseguir ter vários orgasmos do que o homem, porque o homem tem, né? E depois ele tipo fica impotente durante um tempo, porque ele tem aquela parte da, não sei se é retração que você fala, que é do descanso, né? O pau fica mole, né? E depois precisa ser estimulado mais tarde, mas é muito mais difícil, sabe? E a mulher tem essa facilidade. Isso converge também com o surgimento dos movimentos feministas, e os movimentos feministas se utilizam dos estudos do Dr. Master, da doutora Johnson, porque ainda mais com aquele negócio da mulher poder se estimular sozinha, o que ele conclui e ele incentiva tudo mais para ter uma vida sexual saudável, né? Quebra todos os tabus lá de que a masturbação era ruim, era do demônio, etc. Que, que a mulher precisa do homem, etc. Não precisa, sabe? E, na verdade não precisa. Ninguém precisa de ninguém, na verdade, para ter prazer. Essa é a verdade. E esses estudos, é claro, são polêmicos, ainda mais a maneira que eles fazem, porque eles contratam casais para eles tratar, ou antigamente nas estudantes, para serem pesquisados e analisados por eles, e essas pessoas têm que transar na frente deles, e os doutores assistem e tomam notas, pegam os batimentos cardíacos lá e tudo que acontece dentro do organismo, e faz uma coletânea de dados para tirar algumas conclusões sobre sexo. Eles fazem um vibrador lá, não é vibrador, né? Um negócio que parece um vibrador, assim, que tem uma câmera, assim, e eles foram os primeiros, assim, a filmar o que acontece dentro da mulher, assim, quando ela se estimula, para saber dos lugares que vêm as coisas, as reações como acontecem, sabe? É, eles quebraram muitos tabus e chegou num momento da vida que daí sim o Dr. Master, eu acho que quem viu a série não vai saber. Eu acho que é até bom que a série tenha acabado aí na quarta temporada, por quê? Porque a pessoa vai ler o livro, porque eu sou meio puto da vida com esse negócio, a pessoa fala que ama, adora, não sei o que, mas ela não quer ler a coisa na íntegra pra saber como que é realmente, sabe?
Porque tem muitas diferenças entre a série e o livro. A série tem um foco no chefe lá do Master, que é o cara, não sei se é reitor lá, que tem um problema por ser gay, e que no livro não tem isso. Então a série se torna um pouco mais democrática e utópica no sentido de revolução do sexo. Eu falo isso porque aqui parece que o Master ele é um cara meio complicado, que realmente defende a família, etc. E o legal do Master é que ele tem como o lema da vida dele, ele é um cara muito fechado, esse doutor. Ele olha através das pessoas assim, tipo, como se não fossem nada. Tirando os pacientes que ele dá atenção sim, mas os colegas, amigos, familiares, ele tá pouco se fudendo. É, o Master teve um momento que ele fala, que é muito legal da filosofia dele, que você vai saber tudo que você quiser, basta você saber como você perguntar para a pessoa. Você pode e ele sendo doutor de sexo, ele sabe mais do que ninguém, porque ele precisa ter informações e as pessoas não estão dispostas a dar essas informações, ele tem que arranjar caminhos para obtê-las. E ele parece que meio que aplica isso à vida dele, não muito de forma muito explícita. Tanto que tem um momento que ele precisa pedir o apoio de um cara da igreja, de um posto alto da igreja, e ele fala o que pro cara? Que ele quer fazer a pesquisa de sexo, porém, ele não. Ele não fala que é a pesquisa de sexo, que é putaria, esse tipo de coisa, né? Porque não é também, ele tá fazendo um estudo. Mas ele fala o quê? Eu preciso fazer esses testes, fazer esses experimentos, estudar essas pessoas, como elas transam, ter orgasmo, etc. Porque muitos casamentos se rompem por causa da falta de afinidade e falta de sexo, de hábito sexual saudável aí entre o marido e a esposa. Então eu estou querendo defender a família. E ele consegue esse aval aí. Mas depois, parece, analisando a vida dele, não fica explícito, mas eu acho que realmente ele acredita nisso. Ele estava defendendo a família, porque ele tem um cara com uma visão muito conservadora. Tanto que ele tem duas polêmicas na vida dele, em questão de livros que ele lançou, e a doutora Virginia, ela tirou dela da reta. Que é um livro que ele colocou sobre gays. Aí tem um pequeno problema. Ele pegou casais que não davam certo, aonde o marido é gay e queria fazer o marido é, começar a ter orgasmos e transar com a esposa. E esses casais apareciam de voluntários. O problema é que, quando surge esse voluntário, ele vai. O doutor e a doutora, eles são mãos de ouro. Ele toca na pessoa, a pessoa tem um orgasmo. Eles conseguem fazer qualquer um ter orgasmo um com o outro. Qualquer um. E esses maridos vão, e eles fazem todas as técnicas lá, da vagina, do pênis, etc. E o cara tem o orgasmo. E o cara acha que porque teve o orgasmo, ele não é gay. E aí o Dr. Will pegou todos esses dados e coletou lá falando da conversão que ele fez. E isso criou uma grande polêmica, porque até hoje igrejas e pessoas de má fé usam os estudos dele. Eu acho que foi o grande tiro no pé que ele deu. Ele foi revolucionário, mas ele não precisava ter feito isso. Eu fiquei com uma raiva dele quando eu vi isso. E ele publicou esses estudos que ele falou que era o triunvirato do sexo que ele ia fazer. Porque ele fez 2 livros sexuais, de homem e mulher, e fez um sobre os gays, mas falando da conversão. O problema é que os pesquisadores já analisaram isso, muita coisa infundada, porque foi um livro onde ele não colocou dados, ele não colocou muitas coisas técnicas dos batimentos, da reação que acontece no corpo das pessoas, não colocou isso, só colocou alguns depoimentos. E pior, a pessoa que transcreveu o livro, que era um cara que ajudava ele, quando pediu para ele esses áudios das conversas desses maridos gays e dos áudios dos tratamentos e de provas, o Will não tinha para dar. Então parece que muita coisa foi da cabeça do Will. Mas mesmo que não tenha sido, é fácil refutar isso, porque o cara que vai de voluntário já está disposto a transar com a esposa dele, né? Mesmo sendo gay. De repente, mais fiel essa pesquisa seria se ele pegasse pessoas que estão resolvidas na sua sexualidade aí de gay e fizesse essas técnicas e visse o que acontece. Mas o problema é que mesmo assim a homossexualidade não tem a ver com transar. O gay pode transar com a mulher, ou a mulher lésbica pode transar com o homem, não quer dizer nada ainda, sabe? A possibilidade de conseguir transar, de ter um orgasmo, não quer dizer nada. Porque em nenhum momento consegue-se ter a sensação do sentimento envolvido. Porque como fica isso? Porque o gay não é. É claro que o gay não é só aquele
que transa com o mesmo sexo, é aquele que ama o mesmo sexo. Essa é a grande polêmica em volta do Dr. Will. E que eu fiquei puto da vida quando ele fez isso, porque até hoje pessoas de má fé usam os estudos dele como respaldo para os seus preconceitos. E depois ele teve um outro tiro no pé, que foi o caso quando teve o surto de AIDS, né, eu acho que é anos 80, 90. Ele lança um livro aí querendo sensibilizar o povo, colocar o dele no tema também, para fazer a diferença. E acaba que ele cria coisas como você não pode tocar na maçaneta, tipo, beijar de língua durante muito tempo, sabe? É, é muito complicado isso aí, porque ele colocou uma grande mentira e deixou as pessoas num estado de pânico. E, putz, você não pode fazer isso, você é um doutor. Foi outro tiro no pé dele. Mas tem todos esses temas, assim, é complicado. Fica a impressão de que ele casou com a primeira esposa, porque para ser um doutor do sexo, ele tinha que ser um cara respeitado. Ele não pode ser um cara solteiro, porque senão vai achar só que é um cara que quer aproveitar né? Então ele vai, passa uma fita pra ele, que para ser um doutor do sexo, ele tem que ser um cara respeitável, sério, casado, com filhos, e ele vai e casa com a primeira esposa. Daí depois a vida dele se torna ao lado da doutora Virginia, que fica ajudando ele nos experimentos. E a imagem deles cresce muito e parece que para fortalecer isso e juntar não só a imagem do sexo, mas como o sexo com amor, ele casa com a doutora. No primeiro momento a gente fala, caramba, isso é tudo que a gente quer. Os dois são perfeitos juntos, né? Mas depois vai passando, ele se separa na maior frieza do mundo e isso a série não vai mostrar. E daí o que acontece? Surge um terceiro componente nessa relação da vida amorosa do Dr. Will, que você fica besta com aquele lá e você até reconsidera muitas das cagadas que ele fez, porque muda um pouco a imagem dele e dá um porquê dele ser como é. E você fica pensando, caramba, o cara, não sei, ele tava guardando alguma coisa dentro dele. Não é de ser gay não, mas é tipo um amor, alguma coisa. Ele que sempre foi tão frio. Essa biografia, eu falei pouco da doutora Virginia, mas a Virginia foi tipo como se fosse uma das grandes feministas, porque ela queria a igualdade realmente. O poder sexual para a mulher, ela é dona do seu próprio corpo e agora vai fazer o que ela quer. E ela era uma mulher pra frente, namoradeira e teve muitas dores de cabeça com homens, né? E entrou nessa como um ajudante dele, e a polêmica dela é que ela não tinha um diploma. Ela foi sem diploma até o final da vida. Ela era uma mera secretária, mas ela fez muitos avanços, sabe? Eles tiveram contatos e receberam apoio do cara da Playboy. Tem um momento aqui que tem até uma entrevista da Xavier Hollander. Eu lembro, era uma prostituta. E ela fala assim, eles cobram uma fortuna e falam que é terapia. Eu cobro apenas tanto e falam que é prostituição, sabe? Que quando eu bati o nome nessa mulher, eu fiquei fascinado, porque o meu porteiro, meu, né, não é meu, né? Da onde eu trabalho, ele fala que o ídolo dele era Xavier Hollander, que ele lê um livro dela, deve ser Memórias, não sei o que. E daí tava aqui, né? Mas é isso, esse livro é fantástico sobre sexo, sexualidade, mesmo que ele seja um pouco conservador, reacionário, tem um... É legal, sabe? É legal saber. E é isso, falou.